Olá pessoal, sou o professor Júnior do Instituto Federal Catarinense e eu estou hoje aqui iniciando uma série de vídeos com alguns bate-papos com vocês a respeito da tecnologia e da maneira como a gente tem sido impactado por essa tecnologia. Então vamos acompanhar comigo aqui na tela. Essa nossa conversa, ela vai falar um pouquinho sobre a tecnologia ontem, hoje e amanhã. E a gente vai seguir um pouco esse bate-papo. Mas antes disso, eu gostaria de me apresentar. Então, eu sou professor do Campus Sombrio, do Instituto Federal Catarinense, sou graduado em Ciência da Computação, sou especialista em Gestão Pública, sou mestre em Educação e doutor em Engenharia do Conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina, também, como já falei, professor e pesquisador aqui do Campus Sombrio. E essa nossa conversa, ela vai se dividir, então, em 4 momentos. Nesse primeiro momento, o mundo e as tecnologias. Como que a gente está, que mundo é esse que a gente está vivendo? Como que a gente está sendo impactado pela tecnologia? Depois do segundo vídeo, a disrupção e as novas habilidades do futuro. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é disrupção e como que essas novas habilidades têm sido exigidas da gente, de que maneira a gente consegue se posicionar diante desse novo mundo extremamente disruptivo como a gente vive hoje. Vamos falar no terceiro vídeo sobre a educação do futuro e no último vídeo, então, alguns insights para como se posicionar nesse mundo educacional desse futuro. Vamos lá? Vamos começar, então, falando sobre o mundo e essas novas tecnologias. Vejam só, antes da gente começar a falar disso, é preciso que a gente fale um pouquinho sobre paradigma, né? E aí o Thomas Kuhn fala que paradigmas são ideias e comportamentos que os membros de uma mesma comunidade compartilham. Aí eu pergunto para vocês, que ideias, né, e que comportamentos em relação à tecnologia nós e o nosso grupo social, os membros da comunidade na qual nós estamos inseridos, que ideias nós compartilhamos? E até que ponto eu estou disposto a abrir mão dessas ideias para me posicionar melhor diante desse novo mundo, desse mundo que a gente está vendo diante dos nossos olhos e claramente ele surgir, né? Um mundo extremamente conectado, extremamente mediado pela tecnologia. Então, até que ponto eu estou agarrado a determinados conceitos e não estou disposto a abrir mão deles, né? Então, essa é a reflexão inicial. Mas, de que maneira, nessa mesma perspectiva, de que maneira é necessário que eu abra mão, né? Em que medida é necessário que eu abra mão desses conceitos para que eu possa, de fato, me posicionar de maneira diferente nesse novo mundo? Então, é a reflexão inicial a respeito desse paradigma, e a gente vai voltar a esse bate-papo ao longo de toda a nossa formação aqui, essa nossa trilha. Vamos lá, eu começo com uma frase que eu gosto muito do Malcolm X, que ele fala: a educação é o nosso passaporte para o futuro, porque o amanhã pertence às pessoas que se preparam para o hoje. Eu acredito muito nesse pensamento, porque nós sabemos que a educação ela consegue posicionar o indivíduo de uma maneira completamente diferente diante dos desafios que se apresentam. E nós sabemos que esse mundo moderno, ele traz consigo muitos desafios. Por isso, é importante que eu conheça, que eu saiba, por meio da educação, e a partir dela eu tenha também condições e habilidades para me posicionar de uma maneira diferente nesse novo mundo. Por isso que é importante que a gente tenha também essa nossa disposição de aprender. É importante que a gente esteja sempre aberto ao novo, aberto e com capacidade de aprender, porque esse mundo que a gente está falando aqui, ele vai exigir cada vez mais essa nossa habilidade, a habilidade do ser humano de aprender. Vamos lá, mas que mundo é esse, né, que a gente está falando aqui? Um mundo em que eu tenho a tecnologia praticamente ditando as regras de tudo que eu faço, um mundo em que eu tenho a tecnologia conduzindo os processos e assumindo um protagonismo extremamente profundo nas atividades mais elementares da nossa vida. Que mundo é esse? Que mundo é esse que a gente está inserido? Que mundo é esse que exige cada vez mais de nós essa nossa capacidade de conexão, digitalização e essa nossa necessidade de compreensão dessa realidade ao nosso redor, sempre através e por intermédio das telinhas de algum dispositivo eletrônico? Esse é o mundo que a gente vive. E essa bagunça toda causada na nossa vida, desde as coisas mais simples, né, até as mais complexas, elas são causadas muito por conta das tecnologias, que também trazem consigo determinadas preocupações que antes não eram tão necessárias. A velocidade com que esse mundo hoje se posiciona, a velocidade com que as informações chegam até nós e a quantidade também dessas informações, elas causam determinados medos nessa nova sociedade. E uma síndrome bastante conhecida pelos especialistas da área é a chamada FOMO, que é a Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora. É essa nossa necessidade de estar sempre por dentro, sempre conectado, sempre sabendo, sempre usando as mais modernas tecnologias, sempre fazendo parte daquela rede social do momento, né? Então, essa síndrome é sinal dos tempos, sinal desse resultado e reflexo desse mundo que está sempre exigindo da gente cada vez mais uma postura diferente
E muitas vezes postura essa que vem atrelado a si também um determinado custo, né? Um custo até de saúde. Mas, enfim, isso é reflexo justamente da sociedade que a gente vive. A tecnologia assume esse protagonismo, ao passo que exige da gente, então, que a gente esteja sempre conectado, sabendo, inserido, fazendo parte. E isso é realmente a postura que esse novo mundo tem exigido de nós cada vez mais. Se ela é certa ou se ela é errada, é uma discussão que, de fato, a gente não vai fazer aqui. Agora, o fato é que ela existe. É que essa necessidade de estar sempre por dentro é cada vez mais e mais iminente. Justamente por essas tecnologias chamadas disruptivas. O que é uma tecnologia disruptiva? A tecnologia disruptiva é aquela tecnologia que chega de mansinho e que, de alguma maneira, acaba bagunçando um determinado aspecto da minha vida. Uma tecnologia que chega de mansinho, devagar, mas vai ganhando corpo até mudar a minha vida de uma maneira determinante. Seja em determinados aspectos pontuais ou uma mudança mais significativa, mais profunda. A gente vai citar alguns exemplos aqui em seguida. Vejam, por exemplo, esse veículo aqui. Esse é um veículo autônomo da Tesla. A Tesla é uma gigante da área da tecnologia, não é nem mais uma produtora de veículos, né? Não só. É uma gigante da área da tecnologia, que desenvolveu um carro completamente autônomo, e aí a gente pode ver nas imagens aqui, um veículo que tem uma série de sensores consigo. Percebam o motorista, ele não está mexendo em absolutamente nada, o carro está sendo guiado de forma autônoma, automática, mas os sensores vão monitorando toda a realidade no entorno. Esses sensores do entorno, eles fazem com que a precisão na direção seja muito maior do que se o ser humano tivesse tomando as decisões. E isso reduz drasticamente a possibilidade de acidentes, por exemplo. Aí vejam, uma tecnologia como essa, ela traz impactos em vários aspectos da nossa vida. Por exemplo, as companhias seguradoras. Se o veículo tem sensores que reduzem drasticamente a possibilidade de um acidente, por que eu faria seguro desse carro? Né? Por que eu precisaria ter um carro? Vejam, os conceitos de shared economy, economia compartilhada, fazem com que a gente, de fato, tenha essa possibilidade. Então, por que eu teria um carro? Por que eu teria, então, a necessidade de comprar um carro? E aí a gente fica se perguntando, né? Até mesmo a maneira como as regiões são organizadas, o espaço urbano é ocupado, será significado por esse tipo de tecnologia. Porque, na verdade, nós sabemos que se eu não tenho mais que perder tempo dirigindo, prestando atenção na direção, eu posso trabalhar durante esse período no carro. E se eu posso trabalhar, eu não preciso mais morar próximo do meu trabalho, eu posso morar mais distante, porque esse tempo até o trabalho, eu vou estar trabalhando. Isso pode ser computado como de efetivo trabalho. Então, vejam que até a organização social, a disposição regional, ela pode se alterar por uma tecnologia como essa. As impressoras 3D. No passado, a gente falava em impressão 3D, a gente lembrava logo de brinquedos, né? Impressoras que imprimiam brinquedos de plástico frágeis e sem utilidade. Só que isso mudou bastante. Hoje, nós temos toda uma linha de impressoras 3D, claro, que trabalham de maneira customizada, revolucionando estoque logístico, comércio e varejo, etc. Mas não apenas plástico. Vejam isso aqui. Uma impressora 3D de metal, que é realmente uma revolução na manufatura, porque eu não preciso mais daquelas linhas de produção caríssimas para produzir determinados produtos, para criar determinados artefatos, porque agora eu consigo com uma impressora 3D fazer todo o trabalho. Veja, no passado nós tínhamos a produção artesanal como sendo o principal meio de produção. Então, o sapato do Júnior de número 41 era feito de acordo com o pé do Júnior. Era medido o pé do Júnior e o artesão fazia um sapato específico para aquele pé. Com a Revolução Industrial, nós tivemos a produção em massa, a produção em escala, porque a produção artesanal era muito demorada e custosa, então as máquinas vieram para fazer a produção acontecer de uma maneira mais em escala, em massa, enfim, e a indústria definiu, olha, o sapato, o tamanho 41 é esse específico e pronto. O Júnior que se adapte, não é assim? Só que agora, e claro, evidentemente com esse tipo de produção, os custos foram reduzidos drasticamente, a possibilidade de produção aumentou bastante, a capacidade de produção aumentou bastante. Mas com as impressoras 3D, nós temos de novo uma alteração nesse processo. Porque eu consigo hoje, com um scanner de pé, escanear o meu pé, o computador vai tirar todas as medidas do meu pé e uma impressora vai imprimir um sapato no material que eu quero, no modelo que eu escolhi, exatamente para as minhas medidas. Então, vejam, e no custo absolutamente mais barato do que a produção artesanal e numa velocidade extremamente compatível com as mais modernas linhas de produção que a gente vive hoje no mundo. Então, vejam, uma brincadeira de criança, impressão 3D,
revolucionando as linhas de produção ao redor do mundo. A robótica na medicina. O que vocês estão vendo agora aqui é o Da Vinci Surgical Robot, que é um robô que ele opera, faz cirurgias, né, com uma precisão infinitamente maior do que aquela que o próprio ser humano conseguiria. Aqui a gente está vendo o robô fazendo uma sutura numa pele de uma uva. Vejam só a delicadeza com que isso acontece. Então, nós temos a robótica e a tecnologia se infiltrando nas mais diversas profissões, nas mais diversas áreas. Então, é importante que a gente tenha essa noção, porque de fato, gente, assim, para determinadas habilidades, a máquina é muito melhor do que o ser humano. Para outras, nem tanto. Então, a tecnologia vem ocupar esses espaços que muitas vezes o ser humano acaba deixando lacunas, né? E aqui a gente vê na medicina a possibilidade de uma cirurgia sendo realizada por um robô com uma precisão gigantesca e infinitamente maior do que o próprio ser humano seria capaz de fazer. Vejam a delicadeza com que a sutura acontece. Robô pedreiro? Temos também. Robótica na construção civil, vejam só. Esse robô está construindo um muro, utilizando exatamente a quantidade necessária de matéria-prima para isso, com uma produtividade infinitamente maior do que o ser humano, e aí aquela dúvida é natural que apareça para a gente, né? A tecnologia vai substituir empregos? A tecnologia vai substituir o ser humano? E aí a reflexão que eu proponho é, de que ser humano nós estamos falando? Nós sabemos que sim, para algumas habilidades, a tecnologia ela é muito mais eficiente, as máquinas são muito mais eficientes do que o ser humano. Agora, de que ser humano nós estamos falando? Aquele ser humano que não se qualifica e não se mantém atualizado em relação às necessidades do mundo que a gente vive, esse, sem dúvida nenhuma, será substituído. Mas, por outro lado, muitos e muitos outros postos de trabalho serão criados para atividades mais especializadas e que, de fato, exige do ser humano que quer se posicionar de uma outra maneira nesse futuro, nesse mundo moderno, exige dele uma capacidade de aprendizado muito maior. Então, a gente tem, de um lado, alguns trabalhos, como isso aconteceu já na história várias vezes, né, da humanidade, alguns postos de trabalho, algumas profissões sendo extintas e diversas outras sendo criadas, como a gente vê hoje no mundo que a gente vive. Vamos lá, drones. Até pouco tempo atrás, drone era brincadeira de criança, né? Só que agora aqui a gente consegue ver um caso da UPS. A UPS é uma gigante norte-americana da entrega de encomendas, em que ela utiliza drones para fazer a entrega de encomendas nas diversas regiões. Vejam só, nós temos uma motorista que segue uma rota principal e nessa rota principal ela faz as entregas que estavam previstas para ela, mas um drone sai do caminhão e vai até a residência do interior, enfim, próximo àquela rota principal, faz a entrega enquanto a motorista segue a rota principal, faz as entregas daquela rota. Eu vejo o drone indo para o interior e localizando o endereço estava previsto para que a entrega acontecesse. O drone faz a entrega da mercadoria e, por georreferenciamento, ele identifica onde está o caminhão e retorna para o caminhão para pegar a próxima encomenda e assim sucessivamente. Então, vejam, é uma brincadeira de criança, né? Como um drone, por exemplo, ressignificando completamente o setor tanto tradicional quanto de entrega de encomendas e pacotes, etc. E não apenas isso, vejam, aqui a gente tem um caso também de drone sendo utilizado na indústria para fazer inventário, trabalhar com logística e gestão de estoque. E nesse caso tem uma característica que eu acho bem interessante, que é, vocês imaginem, e observando o vídeo, vocês já vão ver, imaginem um ser humano fazendo esse trabalho. Vejam a configuração desse depósito, imagine um ser humano subindo em elevadores, tendo que se preocupar com uma série de itens de segurança e, claro, estando sujeito a uma série de acidentes. E a gente tem aqui um drone fazendo o escaneamento desse estoque, fazendo todo o inventário desse estoque de uma maneira muito mais rápida, segura e não expondo o ser humano ao perigo. Então a gente tem, de fato, esse brinquedo de criança sendo utilizado em várias áreas da indústria de uma maneira bastante significativa, né? Vamos lá. Realidade aumentada e realidade misturada. Eu gosto muito desse conceito porque a realidade aumentada é um conceito que se popularizou lá atrás com a chegada do Pokémon Go. Vocês lembram disso, né? O fenômeno Pokémon Go que fez com que um monte de crianças e adolescentes saíssem pelas ruas com seu celular na mão caçando Pokémon. Na verdade, o que a gente tinha ali era objetos virtuais sendo projetados sobre uma imagem real na tela do celular. Então, a pessoa via o ambiente real e via os Pokémons pipocando ali na tela do celular. Isso é realidade aumentada. O que a gente está vendo agora é exatamente isso. É uma pessoa utilizando a imagem real do seu dispositivo e o computador projetando sobre essa imagem real elementos virtuais que não existem. Então, estou ressignificando aquela realidade. E a educação hoje se utiliza muito disso, porque a gente pode projetar laboratórios, máquinas, equipamentos extremamente complexos e caros de maneira virtual,
fazendo com que o aluno aprenda a partir desses conceitos, sem que a instituição tenha que fazer investimentos altíssimos de recursos, né, em laboratórios, a questão de laboratórios, de maneira que a experiência que o aluno possa ter também se aproxime bastante do mundo real. Vejam aqui o que está acontecendo. Sobre o espaço real, sobre o ambiente real, a tecnologia projetando elementos virtuais e complementando essa realidade. A educação se beneficia muito desse tipo de tecnologia já hoje em dia, viu, gente? E assim, diante disso, a gente entende que a tecnologia tem criado muitas e muitas formas, né? Tem alterado muitas e muitas atividades simples do nosso dia a dia, atividades cotidianas do nosso dia a dia, e fazendo com que, de fato, a gente tenha que se reposicionar diante desse cenário. No nosso próximo encontro, a gente vai falar um pouquinho sobre a disrupção e essas habilidades necessárias para que a gente possa se posicionar melhor nesse futuro que não é um futuro de previsão, como eu já falei, é um futuro real, porque todas essas tecnologias que eu apresentei, elas já existem, já estão em funcionamento. E então, um futuro que exige da gente também uma nova postura. Eu espero que vocês tenham gostado, obrigado por terem acompanhado a gente até aqui, e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Um grande abraço.